90,400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Marcos Demário. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos iniciando Respondendo aos Ouvintes. Programa interativo em que você pergunta e nós respondemos, sempre através dos princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então você tem alguma dúvida sobre o espiritismo, quer saber como se aplicam os princípios espíritas na vida, as questões, né, existenciais, ligue e participe. 3386-1400. Ou então envie a sua dúvida pelo WhatsApp. 98486-7633, mensagem de texto e, por favor, faça a sua identificação. Mas você também participa do Respondendo aos Ouvintes pela internet. É só acessar www.radioriodejaneiro.am.br e você vai nos assistir pelo site, pode participar por e-mail e também pelo Facebook. Estamos aqui fazendo a transmissão em tempo real, ao vivo pelo Face. Então, faz aí a sua curtida, compartilhe, que é para espalhar o programa aí pelo Brasil e o mundo, e use os comentários, não apenas para mandar coraçõezinhos. Mandar coraçãozinho, já ia perguntar. Claro, mas também para enviar a sua pergunta. Hoje, no Respondendo aos Ouvintes, nós temos a participação do Djalma Santos e da Maria de Fátima Miranda. Nós vamos iniciar o programa com perguntas que ficaram das edições passadas. Enquanto isso, você vai aí fazendo a sua participação. E nós vamos começar aqui com o nosso Djalma Santos, que o Djalma vai responder aqui ao Lourenço, que é lá de Jacarepaguá. Djalma, o Lourenço está aqui indo lá para o Novo Testamento, e ele está recordando uma passagem em que Jesus ensina que não adianta ganhar muitos bens neste mundo se vier perder a sua alma. E ele está perguntando, se nós conseguirmos ganhar os bens honestamente, também vamos perder a alma? Ou Jesus quis se referir só aos desonestos? Qual é a explicação espírita deste ensino de Jesus? Olha, Jesus não só deixou essa frase, como deixou uma outra ainda mais importante. Busquem antes o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu me baseio muito nessa todas essas outras coisas, porque aí é a não proibição. Você pode ter bens. Você pode ter o carro do ano, você pode ter casa da barra, você pode ter iate, desde que o dinheiro seja honesto. Porque as nossas experiências físicas passam também para o outro lado da vida. Por exemplo, assim, o rico desonesto, o rico usurário, ele vai ter problemas no outro lado da vida. E poderá voltar pobre, paupérrimo. Poderá voltar pobre, paupérrimo. Né? Sim. Como o pobre também indisciplinado, pode voltar mais pobre ainda, com muito mais carga de sacrifício. Né? O Emmanuel, quando fala sobre a riqueza e sobre a pobreza, no livro Fonte Viva, é muito importante. Eu não me lembro muitas lições, eu não decoro capítulo, eu procuro guardar a mensagem. Certo. É uma mensagem muito bonita que diz o seguinte: a riqueza e a pobreza de Emmanuel são duas provas excelentes. Ele não descarta nenhuma das duas. E aí ele explica: a riqueza, quando multiplica as formas do bem, quando a pessoa reparte aquilo que tem, quando ela doa, quando ela é solidária, quando ela é compartilhada, quando ele é muito rico, ele abre fábrica, dá emprego para as pessoas. Então aí está o problema da riqueza, o problema bom, o lado bom da riqueza. E diz, e a pobreza é uma excelente prova quando traz a disciplina. Porque o pobre disciplinado é horroroso, são os ladrões, são aqueles que querem o que é dos outros, não se conformam com a situação de pobreza, e aí desejam o que é dos outros. Mas um pobre disciplinado que vive exclusivamente do seu trabalho e se contenta com aquilo que tem, mesmo sendo salário mínimo, né, não há problema nenhum. Agora, ocorre um perigo, como Jesus diz, há um perigo muito grande, tanto na pobreza como na riqueza, se você der um direcionamento errado a uma dessas vertentes, a da riqueza e da pobreza. Importante é ou multiplicar as formas do bem e ser disciplinado quando pobre. Porque aí ele poderá voltar rico. Se for uma pessoa que se aguentou firme, né, trabalhou,
honestamente, criou seus filhos, tudo ali com austeridade e com probidade, ele pode, numa outra vida, voltar com recursos, né? Com certeza pode voltar com recursos. E o rico vai ter que devolver tudo aquilo que ele usurpou dos outros, em outra reclamação, para aquelas pessoas das quais ele tirou esses bens. É verdade. E lembrando, né, que nós estamos no mundo material, e é claro que nós precisamos dos bens materiais Não há para uma dúvida vida disso. digna. Desde que seja... Aliás, é o seguinte, na Bíblia, logo no início, na Gênesis, quando Javé expulsa Adão do paraíso, e alguns evangelhos falam muito na parte da expulsão, eu me vejo muito numa frase que Javé diz que é importante. Ele diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Meu Deus do céu. Não é? Ali está a lei do trabalho. Você só poderá ter aquilo que for o objeto do seu esforço, do seu suor. Você não pode ter o que dos outros, entendeu? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Esse comer o teu pão não é só o pão, não. Você terá o seu vestuário, terá o seu bem, terá a sua casa, sim. tudo com o esforço do seu trabalho. Muito bem. Marcos, Diga. só um detalhe. Quando Jesus faz essa orientação, ele está nos convidando a refletir em relação à avareza. Porque ele fala de alguém que trabalhou dignamente, né? Sim. Mas acumulou bens e chegou a ampliar os depósitos para guardar esses bens. E depois ele diz assim, que a alma dele pode descansar porque tem de tudo o que necessita. E aí Jesus dá a orientação. De que adianta ganhar tudo no mundo e perder a alma? Porque a avareza priva o espírito de compartilhar a conquista dele. E privando o outro de ter acesso àquilo que ele conquistou com dignidade, ele está se furtando da oportunidade de servir. Exatamente. Com certeza. Muito bem. Bom, Miranda, aproveitando não a sua palavra, o Jorge Luiz, que é de Bom Sucesso, o Jorge está dizendo aqui que ele ouviu numa palestra que Allan Kardec, o nosso codificador do Espiritismo, que ele não rotulava os espíritos inferiores. E ele gostaria de saber se isso é verdade. Olha, tem que ver como é que nós estamos interpretando as colocações que Kardec faz. Né? No Livro dos Espíritos, quando é perguntado a ele, quando ele pergunta aos espíritos se todos os espíritos necessariamente passam pela fieira do mal, ele responde pela fieira do mal não, da ignorância. Os espíritos respondem a ele, pela fieira do mal não, da ignorância. Mas quando nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces, onde Kardec faz um prefácio, cada prece ali, não é para que a gente decore e fique reproduzindo. Tanto que ele teve o cuidado de, antes de cada prece, elaborar um prefácio, que é explicando as situações próprias daquilo que vai ser abordado. Aí ele faz referência a espíritos endurecidos, aos espíritos maus. Agora, a nível de inferioridade, todo espírito que é recheado de paixões, ele fala das paixões inferiores. Então, essas paixões inferiores fazem parte do quê? Da realidade íntima de alguns espíritos igualmente inferiores. Exatamente. Muito bem. Djalma, o Clóvis, que é da Praça da Bandeira, a premonição seria uma visão de um futuro que já aconteceu ou que vai acontecer? Não, a premonição é do que vai acontecer, com absoluta certeza. A outra é retrocognição. Então, nós temos a premonição e a retrocognição. A retrocognição é adivinhar o passado, e a precognição ou premonição é adivinhar o futuro. É uma modalidade mediúnica, que sempre existiu, mas é de difícil experimentação. Não é fácil, não temos conhecimento, sinceramente, eu não tenho conhecimento, pelo menos enquanto eu estou vendo, de nenhum espírito, nenhum médio que tenha feito premonição. Chico nunca fez premonição. Também não conheço na Kardec atualidade. também nunca fez premonição. Então nós não temos conhecimento. Mas na Bíblia consta premonições. Né? Consta premonições. Né? Premonições no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, consta premonição do profeta Elias, que ele previu a morte de Jezebel, aquela rainha má, e o marido, o rei Acabe, previu a morte. Premonição no livro dos reis, o profeta Natan prevê a morte do rei Zedequias, quer dizer, então consta na Bíblia uma série de premonições que nós não temos condições de
de analisar se foram verdades ou mentiras. Mas na época atual, o que eu tenho conhecimento, não. Mas a premonição é uma modalidade mediúnica em que o médico consegue prever o futuro, analisar o futuro e prever o futuro. Muito bem. Marcos, Diga. só um Pois minutinho. não. É que eu peguei o livro dos Espíritos na pergunta 225 e Kardec faz a pergunta assim: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Quando ele faz essa pergunta, ele está falando de espíritos inferiores. Sim, claro, né? Sempre lembrando também que nós, que estamos aqui presentemente reencarnados, somos espíritos inferiores. Com certeza. Do ponto de vista moral, com toda a certeza. Agora, todos nós somos irmãos e filhos de Deus. Com certeza. Então, o Espiritismo não faz distinções. Nós temos uma escala espírita, né, e tem número 100 do Livro dos Espíritos, mas apenas a nível didático, para que nós possamos estudar dentro dos nossos respectivos graus de Ele evolução. nunca usou nenhum termo de forma pejorativa. De jeito nenhum. Querendo nunca. diminuir ou rechaçar o outro. Exatamente. Miranda, a Jaqueline Tavares, que é de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ela diz aqui: vejo algumas atitudes das pessoas que não condizem com o que eu sou e acredito. Muitas coisas que para mim parecem erradas, maldosas. Isso tem me afastado de todos, e inclusive da minha família. E muitas vezes eu sinto como se não pertencesse a esse mundo. Que palavras nós podemos dar aqui à nossa Jaqueline? É natural que ela se sinta assim, não é? Porque quando nós estamos envolvidos num contexto e esse envolvimento é emocional, nós temos dificuldades em lidar com situações diferentes. Mas não podemos esquecer que no Livro dos Espíritos, eles nos dizem que o homem é um ser gregário. O significa isso o quê? Que precisamos conviver uns com os outros. Que jamais vamos evoluir dissociados, não é? Afastados. E nós temos que ver também o seguinte: a diversidade de ideias, posições, comportamento nos traz aprendizado diário. Às vezes nós refletimos, todas as vezes que alguém abre a boca, nós estamos aprendendo algo. Ainda que seja algo que não vai somar tanto, porque já temos aquela leitura feita. Agora, conviver com aqueles que pensam diferente de nós é um desafio para nós mesmos. Convivendo só com pessoas iguais, não melhoraríamos muito. Porque ninguém apresentaria aquilo que poderia ser o aprendizado novo do dia, não é? Imagina se nós só fôssemos lidar com aqueles que pensam iguais a nós. Agora, é natural que em determinados comportamentos, imediatamente nós vamos nos posicionar de acordo com aquilo que nós sentimos. Mas temos que evitar o preconceito. É por isso que lidamos. Temos, dentro do convívio social, na comunidade, onde nós moramos, nós vamos lidar com o toxicômano, com o viciado de toda a ordem e também com algumas pessoas em esforço de virtuosidade, pessoas que são mais resignadas, mais generosas. Mas isso não é para que a gente se afaste e que elas não prestem. Sempre aquele que está no vício tem algo a nos oferecer de lição, nos mostrando a dor para onde ele está seguindo. É pedir a Jesus nas suas orações que te dê maturidade, coragem e bom senso para que você aprenda o melhor com aquele que está ao seu lado. Agora, os espíritos também nos dizem que nós não devemos descer moralmente até aqueles que estão abaixo de nós nesse esforço moral, com a intenção de ajudá-los, porque aí ficaríamos todos no patamar inferior. Exatamente. Então, Então, dá um tempinho, é o seguinte: Jesus também tem uma frase muito interessante dele que fala sobre isso, como diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não só a dou, agora essa outra parte, como o mundo também a dá. Então você não pode se relacionar só com os superiores, você precisa, como a nossa aqui da irmã aqui enunciou muito bem, você precisa se comunicar com todos, né? Com todos. Importantíssimo, claro. Existe uma doutrina aí que está quase que extinta, a teosofia, que caiu muito por isso, porque eles só queriam lidar com espíritos superiores, chamavam os espíritos inferiores de cascões. Isso aí pegou mal e não progrediu por isso. Essa ideia dos cascões, né, chamados cascões, pegou mal. Então nós precisamos lidar com todos, precisamos relacionar com todos, porque aprendemos mais com os que estão embaixo que com os que estão em cima. Porque os que estão embaixo vão ditar os nossos defeitos, vão apontar os nossos defeitos. Os espíritos superiores não vão apontar os nossos defeitos, com certeza não. Mas
pensar que o Bezerra de Menezes vai chegar para você, você fez isso e não vai. Agora o inferior diz, você é assim, assim, assim. Sem Então, contar que o que nos incomoda no outro é aquilo que ainda carregamos. Exatamente. Vemos nos né? outros aquilo que somos. Isso. Exatamente. E Paulo nos ensina, seja o seu falar sim, sim, não, não. Se não tivermos essa convivência, não vamos aprender a dizer sim e não com sobriedade. O próximo é o nosso espelho. Com certeza. Muito bem, isso daí você está acompanhando Respondendo aos Ouvintes pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, também pela internet em www.radioriodejaneiro.am.br e hoje transmitindo no site e também aqui no Facebook, que aliás, nesse exato momento tem 61 pessoas nos assistindo ao vivo, já ultrapassamos 50 curtidas, estamos aqui praticamente com 30 compartilhamentos, fora os comentários com os devidos coraçõezinhos também. Muito bom. Isso aqui é para alegrar o nosso Djalma Santos. Eu adoro coraçãozinho. Muito bem. E no Respondendo aos Ouvintes, você já sabe, é programa interativo, você tem dúvidas sobre a doutrina espírita, sobre a aplicação dos princípios espíritas na vida, é muito fácil participar. Envie para nós aí a sua pergunta. Você pode fazer pelo telefone 3386-1400 ou mensagem de texto pelo WhatsApp 98486-7633. Lembrando, hein? Mensagem de texto e faça a sua identificação. E claro, aqui pela internet e também pelo nosso Facebook. Você pode aproveitar os comentários para enviar aí também a sua pergunta. Bem, mas nós ainda temos perguntas da edição passada do programa. Djalma, a Índia Lopes, que é de Belfort Roxo, aqui na Baixada Fluminense, está perguntando aqui, olha, faço o meu evangelho no lar todas as segundas-feiras, mas ontem eu fiz algumas coisas e dormi. Quando dei por mim, já era tarde. Só li Jesus no Lar, que é obra psicografada pelo Chico Xavier, e pedi perdão. Quando isto acontecer, que no caso ela dormiu, né, o que devo fazer? Olha, minha querida amiga, isso aí não é tão grave quanto você pensa, né? Foi apenas um descuido, pode acontecer com qualquer pessoa, já aconteceu comigo várias vezes, devido às muitas ocupações, eu fugi um pouco do horário. É só você fazer ou uma hora mais tarde, ou um pouco, então no outro dia, quer dizer, você apenas perdeu um dia. Não há necessidade nem mesmo de pedir perdão, não é algo assim tão grave que se possa pedir perdão. Simplesmente você deve dar continuidade a esse trabalho, o que não podemos é parar. Eu brinco às vezes, mas brinco com a verdade. Espiritismo é igual a andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Você não pode parar, você tem que pedalar sempre. O culto do lar é a mesma coisa. Você não pode parar de fazer o culto do lar. Você precisa dar continuidade a esse trabalho. Agora, se alguma vez não puder, porque você vai viajar e não está em casa naquele horário, ou se você foi à casa de uma amiga e olhou o horário, não dá tempo, você não pode sair de repente, não há problema nenhum. Se no outro dia você dá continuidade ao trabalho. E essa continuidade é exatamente o seu desejo de praticar o bem, de sanear a sua casa, já que o culto no lar é uma asepsia mental, é uma faxina caseira que fazemos nos nossos lares. Então é muito importante, é a continuidade desse trabalho, é a perseverança desse trabalho, persistir, não desanimar. Agora, uma ou outra vez que não puder, não faz problema nenhum, os espíritos vão entender perfeitamente. Agora, não pode estar mudando de horário todo dia. Sim. E nem mudando o local também, não pode, né? Faço hoje aqui, semana que vem faço da casa da minha companheira, ou faço do trabalho, não, aí não. Há necessidade de escolher previamente um local adredemente preparado em que você vai fazer esse exercício de limpeza mental e física do seu lar. Muito bem, essa é a resposta do nosso Djalma Santos. Eu vou responder aqui ao Henrique, que é de São Gonçalo. O Henrique está perguntando o quê? O planeta Chupão, que Chico Xavier falou, vai tirar a Terra do lugar? Este planeta vai causar a grande tribulação prevista por Jesus? Bem, vamos aqui a alguns esclarecimentos, Henrique. Primeiro, Chico Xavier nunca falou de planeta Chupão. Isto é uma interpretação de determinadas pessoas do movimento espírita. Invencionice, né? Invencionice, gostei, né, Djalma? Pura invencionice. Não existe. Pode perguntar lá para a NASA, para todos os laboratórios astronômicos deste planeta, se existe algum tipo de planeta que está viajando aí e que vai passar perto da Terra e vai chupar os humanos ligados ao mal. Isso não existe. Não tem isso, nem cientificamente falando.
Isso daí não faz parte da doutrina espírita. São pessoas que lançaram essa coisa aí, isso pegou. Claro, tem espíritas que defendem essa hipótese, mas isso não faz parte da doutrina espírita e muito menos das palavras do nosso querido Chico Xavier. A Terra não vai sair do lugar. É planeta, olha, a lei é de evolução. É lei de evolução. As coisas vão acontecendo de forma natural, tanto no progresso geológico do planeta, físico, quanto no progresso humano, no campo moral e intelectual. Deus não tem necessidade nenhuma de olhar para nós e falar, ó, você fora, você fica. Deus não faz isso, minha gente. Deus é justo, Deus é bondade, Deus é o ser superior. Então, a lei vai acontecendo e nós, pela reencarnação, nós vamos nos transformando pouco a pouco. Dizem os cientistas que este nosso planeta Terra, isso eles dizem hoje, claro que amanhã vai modificar, mas conforme as descobertas que vão acontecendo, mas que o planeta Terra tem aí pela frente 4 bilhões a 5 bilhões de anos de existência física, até a sua energia efetivamente se esgotar. É bastante tempo, né, para nós evoluirmos. Então Deus não precisa mandar um planeta que vai colar aqui e fazer o nosso transporte. Aliás, eu fico tentando imaginar aqui, né? Eu estou encarnado. Aí vem o tal do planeta Chupão aí, né? Que aliás é um nome bem esquisito para dar para o planeta. Muito né? Esquisito. Muito e ele vai, impróprio, ele vai nos chupar, vai nos abduzir. Como é que dá? Como é que acontece isso? Então tem que ser um planeta mais igual ao da Terra, tem que ter oxigênio, né, uma atmosfera, porque eu estou encarnado com o corpo físico. Então, naturalmente, eu vou ser levado com o corpo físico, né? É o que diz a lógica. Mas isso extrapola tudo que se conhece, né? Mas, Odemar, se o Henrique for curioso, quiser saber mais, ele vai até a Rua dos Inválidos, no centro, ali na CERJ, né? Isso, Rua dos Inválidos, e 182. compra o livro O Fim do Mundo, com Camille Flammarion. Ótimo. Todas as informações, esse livro é fantástico. Dá todas ali. Tem uma coisa, cientificamente, ele explica cientificamente como vai terminar o nosso planeta. Porque o nosso planeta vai um dia, ele vai se terminar. A energia dele também, vai acabar. Ele vai... Mas não será dessa maneira, com esse planeta, esse arrastamento, como está falando. Exatamente. Então, esse livro é um livro da FEB, é um livro assim, de credibilidade, né? O Fim do Mundo, com o cientista Camille Flammarion. E lembrando, lembrando que as tribulações a que Jesus se refere são as tribulações de ordem moral. E já estão ocorrendo. Que estão ocorrendo aí. Lá esses 100 assassinatos de Manaus, lá então já tudo estão isso ocorrendo. faz parte. É porque nós tendemos a materializar o ensinamento dos espíritos. Quando fala-se de um espírito chupão, eu penso logo num aspirador muito grande, não é? Então, teria que ser um planeta 10 vezes maior que a nós Terra. sabemos que a migração entre os mundos, ela ocorre de uma forma natural, sem violência, sem brutalidade, porque a lei é de amor, não é? E de acordo com a vibração de cada um. Exatamente. Tá? Então, fiquemos tranquilos com relação a isso. Rapidamente, não, vamos deixar para depois do intervalo, que a pergunta aqui da Ana Cris vai nos levar a fazer vários comentários aqui. Nós estamos chegando perto do nosso intervalo e você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro em 1400 AM o programa Respondendo aos Ouvintes, comigo, Marcos Demário, e hoje também com a participação de Djalma Santos, Maria de Fátima Miranda, atrás da câmera do Facebook, o nosso Caio, lá na técnica o Luiz Carlos, no telefone a nossa Sheila. E o Respondendo aos Ouvintes é um programa interativo. Você tem dúvidas, quer saber o que o Espiritismo pensa a respeito disso ou daquilo, tem dúvidas sobre os princípios da doutrina espírita? Ligue e participe, envie sua pergunta. Você pode ligar para 3386-1400 ou você pode enviar sua dúvida pelo WhatsApp 984867633. Lembrando, mensagem de texto e, por favor, faça sua identificação. Ou você nos acompanha pela internet. Você acessa www.radioriodejaneiro.am.br, vai nos assistir aqui ao vivo, pode enviar sua dúvida por e-mail ou pelo Facebook, já que nós estamos aqui fazendo a transmissão ao vivo por essa rede social. Então, por favor, dê aí a sua curtida, faça o seu comentário,
compartilhe esta transmissão e não deixe de enviar os coraçõezinhos para o Djalma. Isso, para o Djalma Santos sair daqui feliz com os coraçõezinhos aí do Face. Muito feliz. Bom, mas nós vamos ao intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Respondendo aos Ouvintes. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom humor. É a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Todo domingo, às 6 da manhã, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, você pode aprender o Esperanto, a língua da fraternidade, através do curso básico de Esperanto, do professor Silas Chaves. São aulas dinâmicas e sempre acompanhadas de exemplos. Aprenda Esperanto. Todo domingo, às 6 da manhã, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda família pode ouvir. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno. Peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentações dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo às 20 horas. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h29. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Apresentação: Marcos Demário. Muito bem, estamos de volta com o nosso Respondendo aos Ouvintes, programa espírita jornalístico, programa interativo,
em que você pergunta e nós respondemos, sempre através dos princípios da doutrina espírita, conforme codificados por Allan Kardec. Hoje você está na companhia de Marcos Demário, de Djalma Santos e Maria de Fátima Miranda. Você já sabe os canais para enviar a sua pergunta? Bom, mesmo que você saiba, nós vamos repetir. Se você não souber, você vai anotar agora. Você pode enviar sua dúvida, sua pergunta pelo telefone 3386-1400 ou mensagem de texto pelo WhatsApp 984867633 e, por favor, se identifique. E você pode utilizar a internet, o site aqui da emissora, www.radioriodejaneiro.am.br e o Facebook, porque nós estamos transmitindo ao vivo pelo Face o Respondendo os Ouvintes. Então você pode curtir, você pode compartilhar, que aliás é muito importante, que vai aí divulgando a Rádio Rio de Janeiro e a doutrina espírita, e através dos comentários você pode também enviar aí a sua pergunta. E nós estamos aqui ainda respondendo perguntas que ficaram da edição passada do programa. Vou passar aqui para Maria de Fátima Miranda, mas essa é aquela pergunta para todo mundo participar. Olha só o que ela pergunta, a Ana Cris. Por que Deus criou o ser humano? Por que Deus nos criou? Mesmo sabendo que quando estaríamos aqui reencarnados, iríamos sofrer muito, iríamos ter que resgatar aí coisas do nosso passado. Deus não poderia ter feito algo diferente? Ou seja, traduzindo aí a pergunta dela. Então, na verdade, não bem porque Deus nos criou, mas por que Deus nos coloca aqui na Terra? Por que nós temos que reencarnar? Deus ama, não é? João Evangelista já nos diz isso. E a vida, ela se manifesta de várias formas, partindo do mineral ao arcanjo. Então, o estágio que nós nos encontramos é um estágio transitório. O sofrimento, ele fica mais exacerbado por conta da nossa rebeldia. Ele não nos criou para sofrer. Ele nos ama e tem uma proposta evolutiva para nós. Né? O determinismo do espírito é a iluminação de si mesmo, através da transformação moral. As dores que nós enfrentamos hoje, elas são necessárias para nos disciplinar, frear nossos impulsos inferiores. Deus, quando nos olha, ele não vê criatura imperfeita, mutilada, sofredora, ruim, má. Né? Deus, quando nos percebe, ele vê o ser que ele criou, que um dia vai expressar as leis deles através da sua conduta. Jesus, quando esteve entre nós, ele caminhou junto, não pelo caminho dos vícios, mas com ladrão, com pessoas na vida equivocada do sexo. E quando ele olhava Madalena, ele não via uma prostituta, porque ele não centralizava o olhar na genitália de Madalena. Ele via uma irmã numa trajetória evolutiva, onde estava enfrentando dores e valores que um dia ia transcender. Agora eu vou colaborar com você, dividindo com o Djalma e com o Marcos. Tá certo. Bom, as pessoas, muitas pessoas, assim como a nossa companheira, gostaria que Deus fizesse espíritos prontos, totalmente já iluminados. É verdade. Mas seria o mesmo que você dar um diploma de medicina, um diploma de engenharia para um aluno do primeiro grau, para um companheiro que tivesse feito só o ginásio até o científico. Quer dizer, ele teria o diploma, mas não teria sabedoria, não teria conquistado, né? O Sócrates já dizia na sua época o seguinte: o verdadeiro saber é aquele que tem sabor. A pessoa precisa, não é só a teoria não, é necessária a prática. Então essas reencarnações que ela reclama correspondem à prática. Nós estamos praticando, estamos vivenciando, estamos aprendendo a viver. Aliás, temos um livro com esse título, Aprendendo a Viver. Então é muito interessante, precisamos aprender a viver. Viver, todo mundo vive. Agora, conviver é muito difícil. Essa convivência exige de cada um esforço hercúleo durante muitas reencarnações para que possamos atingir a nossa iluminação. E eu vou recomendar aqui a Ana e a todos os ouvintes sobre esta questão, por que existimos, por que estamos aqui reencarnados. Primeiramente o Livro dos Espíritos, vai pegar lá a questão da justiça da reencarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Nascer de Novo, onde Kardec estuda com os espíritos toda essa questão da reencarnação. E também vamos recomendar aqui o nosso Leon Denis, Leon Denis, que escreveu muito, e
um livro magistral dele, entre tantos outros, né? Mas que é o problema do ser, do destino e da dor. Muito bom, muito bom. Então, mesmo. nós vamos compreender da necessidade de estarmos aqui e lembrando que todos nós somos criados para atingirmos a perfeição. E como o Djalma lembrou aqui, se tivesse sido já criado perfeito, Qual o mérito? qual o mérito? Então, nós estamos aqui Marcos, justamente... essa pergunta, ela passa muito pela ideia de que Jesus foi criado já perfeito em relação a nós e puro, sim. não é? Então, quando nós compreendíamos Deus de uma forma diferenciada daquilo que a filosofia espírita nos apresenta, nós tínhamos aquela ideia equivocada de que Jesus foi criado pronto, né? Que ele já veio. Realmente, ele quando encarnou na Terra já era espírito puro, mas também foi criado simples e ignorante e fez a sua trajetória evolutiva em mundos que já se disseminaram no universo em forma de luz. Com certeza. Muito bem. Então, vamos agora passar para o nosso Djalma Santos, porque o Rafael Vale, pelo Facebook, pergunta o seguinte: se a pessoa é passista e ela está em casa com a família, e uma pessoa da família precisa do passe, né, por algum motivo. O passista, estando no lar, ele pode aplicar o passe sozinho ou precisa de uma outra pessoa junto também para dar uma sustentação? Olha, o passe, nós já falamos aqui, o passe é uma transfusão de energias. Tanto pode ser aplicado dentro de casa, como pode aplicar fora de casa. O que não pode fora de casa, fora do centro, é a mediunidade. Você não deve praticar a mediunidade fora da casa espírita, porque você não tem um sustentáculo, você não tem a corrente espiritual. Mas o passe, se o médium é passista e já pratica esse tipo de experiência na sua casa espírita, e está com um enfermo dentro de casa, uma pessoa necessitando, uma pessoa debilitada, ela pode aplicar o passe sozinha, não necessita de outra pessoa ao lado dela, ela pode aplicar o passe sozinha. Se tiver outra pessoa ao lado dela, não há problema nenhum. Aliás, todas as pessoas que estão ao lado de um passista cooperam, porque existe ali uma transfusão de ectoplasma. Nós já fornecemos o ectoplasma para os médios. Os médios não trabalham só com as energias, não trabalham com a energia dos outros também. Dos outros também. É muito importante isso. Seja salia de cura, se qualquer tipo de experiência no campo da cura física e espiritual, conta com ectoplasma de pessoas. Até mesmo as chamadas assombrações só aparecem porque tem alguém fornecendo o ectoplasma para o espírito se materializar. Senão não se materializa, não há materialização. Então pode sim, a resposta é positiva, pode se aplicar o passe, mas sem mediunidade. Não há necessidade de se mediunizar para aplicar o passe. Exato, é o chamado passe magnético. Passe magnético, exatamente. Exato. Miranda, o José Carlos da Penha, ele diz: há 15 anos atrás eu fiquei deficiente visual. Gostaria de saber se quando eu reencarnar outra vez, eu poderei vir cego. Olha, a sua reencarnação futura vai depender do seu desempenho nessa. Quando o Marco começou a ler a pergunta, eu pensei, será que ele vai perguntar que ao desencarnar vai continuar cego? Porque aqueles que vivenciaram determinadas situações e foram rebeldes naquela expiação, eles vão entrar perturbados no mundo espiritual, né? Então, se nesta encarnação, o Mileco, ele costumava dizer que não tem deficiente visual, né? A pessoa realmente veio com a cegueira. Alguns vêm com esse nível de cegueira relativo, um olho em gradações, mas aquele que não enxerga e está cego nessa encarnação, mas ele não fica cego espiritualmente, porque o cego ele tem toda a sua potencialidade a nível de raciocinar, de sentir, de pensar, de desejar, de escolher. E se você vivencia isso com a dignidade, agradecendo a Deus, porque no Evangelho tem a mensagem do Vianney, que é uma jovem que deseja ser curada. E ele faz a reflexão, olha, eu vou te curar e você vai ficar exposta a determinadas situações que você pode se comprometer. Então, a princípio, se você está cego, alguma coisa foi necessária na sua educação espiritual. Agradeça a Deus pela cegueira de agora e peça a Ele discernimento para que você expanda a sua visão espiritual, para que você seja reconhecido perante Deus com as leis que regem a vida. E você viva de tal maneira que quando você sair desse corpo, essa cegueira não limite a sua evolução, que você possa enxergar. Porque tem criaturas que são cegos, e o Mileco volta a ser exemplo, mas já vive uma realidade espiritual que ele não tem limitações, né? A nível de compreensão das leis e de se ter-se bem.
Mileco é um exemplo para nós quando tratamos desse tipo de limitação. Agora, a sua próxima encarnação, aí vai depender muito da avaliação desta atual encarnação, como você vai se encontrar na espiritualidade e quais as necessidades para um possível planejamento futuro. José Carlos, vou até dar um depoimento pessoal, porque eu tenho problema de visão desde os meus 3 anos de idade e com miopia severa. Inclusive porque o meu olho esquerdo aqui serve para praticamente nada, né? Essa aqui é a grande verdade. Mas com a doutrina espírita, que eu conheci desde a minha pré-adolescência, já com os meus pais, que eram espíritas, já me levavam ao centro espírita, eu nunca questionei o meu passado e o porquê desse meu problema de visão, porque eu logo imediatamente compreendi que eu trouxe isso ligado a coisas ali do passado, era uma prova que eu tinha que sustentar aqui. E eu passei por tudo quanto é tipo de exame. Graças a Deus, na época, né, a minha mãe descartou uma possível cirurgia, porque o médico disse que a cirurgia podia assim, eu podia 50% ficar bom e 50% ficar cego de uma vez. E a minha mãe falou, não, então não faz cirurgia nenhuma. E eu vim até hoje. E agora, José Carlos, também nunca me preocupei, isso é bem interessante, estava aqui pensando, nunca me preocupei com o meu futuro. O retorno ao mundo espiritual, bom, eu acredito que, de acordo com o que a Miranda colocou aqui agora, de acordo com o que eu estou tentando fazer, de me melhorar, de promover o bem, né, que eu vou ter uma visão bem melhorada quando eu retornar ao mundo espiritual. É o que eu queria dizer. Se houver uma reparação, e você está reparando, na outra não haverá nada. Na outra... Se não houver uma reparação, porque existem cegos que são rebeldes. Entendeu? Ainda não tem aquela consciência da necessidade de melhorar. Agora, aí vai continuar. Eu posso fazer como o Chico Xavier fez, né? Porque na época com o Zé Arigó, que era o médium de cura da faca enferrujada, o Zé Arigó conversou com o Chico e disse assim, olha, o doutor Fritz, o espírito, o cirurgião, disse que pode sim lhe operar e você ficar bom das vistas. Aí o Chico, claro, foi conversar com o Emmanuel, seu benfeitor espiritual. E o Emmanuel falou, perfeitamente, você vai ficar bom. Opa, é agora que eu vou marcar essa cirurgia, acabar com as minhas dores. Aí o Emmanuel falou assim, entretanto, tem uma questão aqui. Porque você com esse problema de visão, com essas dores, essa coisa toda, você vem se mantendo, né? Fazendo o que deve ser feito. Eu só tenho uma pergunta a fazer a você. Com a visão perfeita, você vai continuar no caminho do bem e do evangelho? Porque aí você vai ter outras tentações, porque hoje você não enxerga direito, né? Mas enxergando tudo. Então é só isso. Aí o Chico conta que ele ficou lá pensando, até que ele se encontrou de novo com o Zé Arigó e o Arigó. E aí? Vamos fazer a cirurgia ou não vamos? Aí o Chico, vamos não. Eu não sei se com a visão perfeita eu vou continuar na linha ali. E ele então optou. Mas aí já é a opção utilizando o livre-arbítrio. José Carlos, viva e faça o bem. Isso é o que importa. Ó. Muito bem. Djalma, continuando aqui as nossas participações, os nossos feicianos, né? Eu nem sei se existe esse termo, mas eu acabei criando. O Caio já está dizendo para mim, não existe não. Mas tudo bem, eu vou pedir para a Academia Brasileira de Letras, né? Tá consignar. Feicianos, vamos lá. O pessoal que participa aqui conosco pelo Face. A Verônica Vieira está dizendo aqui, meu filho desencarnou há 5 anos num acidente de moto. Numa psicografia, ele disse que eu não me prenda a essas coisas, ou seja, né, a morte que ele teve e provavelmente as coisas que ele deixou aqui, pois para ele nada disso mais importa. É isso mesmo, Djalma? Tem que se desprender. Com absoluta certeza, com absoluta certeza. As pessoas, é claro, a dor é grande e ela é para todo mundo. Existe uma ideia falsa que o espírita não sofre, com a perda ele sofre igual o crente, igual o católico, igual a todo mundo. Agora, há necessidade de você esquecer, de você lembrar, quer dizer, ter bons momentos, lembrando os momentos felizes que viveu com aquela pessoa. Não lembrando nada ruim. Eu até brinco, às vezes, que já morreu o marido, aí a torneira estava... se meu marido estivesse vivo, essa torneira não estava vazando. É melhor chamar o bombeiro, né? A pessoa fica lembrando de coisa ruim. Mas nós temos uma história que eu vou contar rapidinho a respeito disso, de uma senhora que perdeu uma filha, houve uma epidemia de sarampo, numa cidade pequena. A minha mãe me contava essa história e dizia que era verdadeira. E morreram mais de 100 crianças naquela época, em 1940, não tinha cura, o sarampo, o croup, aquele negócio catapora. Então, foi uma epidemia.
Morreram muitas. E a filha dela de 5 anos era o xodó do casal. Ela então se desesperou, colocou o luto fechado, pano preto na janela, roupa preta, todos os dias à noite. Ela ia para a porta da casa, sentava numa cadeira e ficava reclamando contra Deus. Por que levou minha filha? Ela só tinha 5 anos. Por que não me leva? Eu que devo, eu quero o encontro dela. 5 longos anos ali naquela lenga-lenga. Aí, numa das noites, completou 5 anos, o marido se afastou de casa, ninguém mais falava com ela, e ela ali sozinha, não tomava banho, não fazia comida, né? Então, conclusão, ela sonhou. Sonhou que um anjo tomava ela nos braços e levava no espaço, e levou para uma espécie de Disneylândia. E lá nesse espaço da Disneylândia tinha crianças, centenas de crianças bem arrumadas, toda florida, iluminada com as mães, e ela, meu Deus, que local bonito, a minha filha tinha que estar aqui, mas não achava. Até que ela foi atraída por um local escuro. Era uma gruta. E lá no final da gruta estava a filha dela. Ela correu, minha filha, até que enfim eu te encontro, graças a Deus. Quando abraçou a filha estava toda molhada. Você está molhada, são suas lágrimas. Desde que eu morri, a senhora não parou de chorar. Sua roupa está suja, são os seus pensamentos contra Deus. A senhora fez tudo certo no início, 9 meses me acalentou no seu ventre. Depois me cuidou de mim 5 anos, tudo perfeito. Mas depois da minha morte, a senhora fez tudo errado. Aí ela acordou apavorada, tirou aquela roupa preta, limpou a casa. Lá na roça usa muito os católicos fazendo novena. 9 dias rezando, né? A procissão saindo da casa dela, indo para a igreja e voltando, né? 9 dias, cara. Ave, ave, ave Maria, vestida de branco. Eu acompanho muito isso, né? Então, conclusão. Depois de 9 dias, ela sonha novamente, vai na mesma Disneyland nos braços do anjo, e lá estava a filha dela toda linda, bonita, iluminada. Pronto. Então, depois dessa história... Não dá para reclamar com problema de morte contra Deus, contra ninguém. É o destino, as pessoas estão marcadas. Eu costumo dizer que a morte, ela não escolhe ninguém, ela tem uma agenda. Se você estiver na agenda, não tem jeito. Não tem jeito. Chegou a hora. Chegou a hora. Pronto. Não? Você está então acompanhando Respondendo aos Ouvintes pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM. Respondendo aos Ouvintes é programa interativo. Você pergunta e nós respondemos sempre através dos princípios que compõem o Espiritismo ou doutrina espírita. Você pode ligar, pode fazer sua pergunta pelo telefone, o 3386-1400, ou enviando mensagem de texto pelo WhatsApp, 98486-7633, e não esqueça de se identificar. E claro, também aqui pelo Facebook, já que nós estamos fazendo a transmissão aqui ao vivo. Olha, eu estou vendo aqui, nesse exato momento tem 65 pessoas aqui nos acompanhando ao vivo, já ultrapassamos 120 curtidas, tem mais de 60 compartilhamentos e uma infinidade aqui de comentários que daqui a pouco nós vamos ver. Agora eu quero só lembrar a todos vocês, tanto do Facebook quanto do WhatsApp, que as participações têm sido às dezenas para o programa. Então nós não temos condições de ficar lendo o nome de todo mundo e conseguir responder a todo mundo. Mas nada fica perdido. Todas as perguntas que estão entrando pelo WhatsApp ou pelo Facebook, nós vamos trazer para o programa, se ainda não hoje, mas com certeza nas próximas edições. E comentários que precisarmos aqui dar algum tipo de resposta, pós-programa, eu aqui, Marcos Demaro, vou responder a todo mundo com muito prazer, com muito amor. Nada fica perdido aqui na Rádio Rio de Janeiro, tá? Nós vamos atender a todo mundo, como nós vamos fazer aqui agora, e a Miranda vai aqui responder para Maria Paula da Taquara. Ela está contando um caso aqui bem interessante. A minha neta recebeu uma foto pelo celular. E no fundo da foto, quando ela aproximou, viu um espírito. Gostaria de saber como e por que ocorre esse fenômeno. É possível um espírito aparecer numa foto? É possível, sim, né? Nós vamos encontrar obras, tem materializações luminosas que trazem referências à aparição de espíritos em foto. Na própria sociedade, teve situações onde pessoas foram, durante filmagens, registraram, na hora que foram elaborar a filmagem, a presença de vultos, de espírito. Agora, nós também temos que saber que existe muita montagem, principalmente com a tecnologia tão adiantada na Terra, não é? Então, é possível uma fotografia registrar.
Nós nos lembramos que num desses livros que o Chico estava presente nas reuniões de materialização, algumas coisas só poderiam acontecer com a permissão dos espíritos. Principalmente nas reuniões que o Peixotinho, que o Chico Xavier eram médios que contribuíam com a ectoplasmia, até a plateia era selecionada, né? Então, esses fenômenos são possíveis, mas muita coisa nos chega hoje pela mídia que, às vezes, faz parte de uma montagem. Isso não invalida que não é possível. É possível sim, só não podemos categorizar que a foto que a sua neta especificamente recebeu era montagem ou era realmente uma situação específica. E para entender essa questão da fotografia, né, dos espíritos, eles aparecerem, vamos lá, Livro dos Médiuns, Isso. principalmente o capítulo do Laboratório do Mundo Invisível e também a Gênese, Isso. porque Kardec também estuda isso, vai estudar a questão dos fluidos. Então os espíritos podem sim manipular os fluidos e podem sim Tornar aparecer, tangíveis, se tornarem né? tangíveis, visíveis e inclusive serem captados sim por uma câmera fotográfica. Diga, E Djalma. um livro também muito conhecido de Djalma Santos, Histórias da Vida Eterna. Tem a fotografia. É a história de um companheiro ainda jovem, chegou na cidade de Manhuaçu. Isso é história real. Eu tive essa fotografia nas mãos. Tinha 10 anos e vi essa fotografia e retratei isso no livro. Ele chegou com a moça, né? Disse que era recém-casado, né? E que era pedreiro e que tinha vindo do norte, da região norte. Sim. Né, lá do Ceará. E como ele era pedreiro, ele estava começando aquelas casas tipo Brasília, que era moderna, e ele então começou a trabalhar, e ele jogava futebol. E tinha 2 times, o União e o Combinado. Ele então foi jogar futebol no União, que não ganhava o campeonato há 5 anos. E ganhou com os gols dele. E no dia do campeonato, da festa do campeonato, muitas fotografias, foram tirar a fotografia dele com a esposa. E o lambi-lambi, que é aquela situação que tinha aquele negócio que de longe, puf, né? Ele foi tirar a fotografia e o fotógrafo falou, olha, tá um vulto aí. Está tendo um vulto, está atrapalhando a fotografia. Não, tira assim mesmo. Ele tirou. Quando tirou, aparece a fotografia dele com a esposa ainda jovem, ele também, e no fundo a silhueta perfeita de uma mulher grávida. O fotógrafo então não mostrou para ele, levou para o delegado. O delegado então chamou ele lá, interrogou, ele confessou. Ele havia matado a esposa lá no norte, numa cidade pequena, e fugido com a amante para a cidade de Banhuaçu, em Minas Gerais. E o espírito, através do seu perispírito, acompanhou ele naquela jornada dele e se materializou naquela fotografia. Então os espíritos têm esse poder de materializar através da foto. Existe? Nós explicamos. O Djalma tocou na palavra-chave, o perispírito. Exatamente, né? exatamente. Ele adensa-se e pode ser registrado na Exatamente, fotografia. existe ali. É claro que ele contou com o ectoplasma ali do Sim, presente é ali. verdade. Então é uma história real. Essa fotografia estava vendida na época a 10 mil reais. Tinha que comprar. Eu comprei essa fotografia e o cara foi preso, né? E aí o delegado se comunicou lá com a cidade do Ceará, eles informaram que realmente ele havia assassinado a esposa, né, lá e fugido de lá, eles não sabiam o paradeiro dele. E ele então foi recambiado depois, preso e recambiado lá para cumprir a pena lá. Muito Mas bem. o espírito É uma história acompanhou ele, você não vai ficar impune não, hein? Fato Acompanhou real. E demonstrou isso aí. Djalma, para encerrarmos esta edição do Respondendo aos Ouvintes, a Maria Zanon, pelo Facebook, está perguntando aqui. Gostaria de saber se para aplicar passe no centro espírita é preciso fazer um curso específico. Ô Maria, não se trata exatamente de um curso específico, mas se trata de uma evangelização. Há necessidade da pessoa se evangelizar antes. Quer dizer, não pode chegar hoje na doutrina espírita, deu uma semana, está aplicando passe. Não. Primeiro vai ler o livro da codificação, vai participar do movimento espírita, né? É. E depois, então, de reuniões em que ela participa, em que ela observa como são realizados os passes, ela toma conhecimento do local reservado onde se aplica os passes, né? Dos movimentos das mãos, recebe informações que não pode tocar nos enfermos, nas pessoas, que o passe tem que ter uma determinada distância. Existem algumas regras, não é bem um curso, mas existem algumas regras que precisam ser respeitadas. E essas regras são passadas pelos mais velhos, pelos mais antigos, pelos diretores, pelo presidente, entendeu? Então há necessidade sim de cumprir algumas regras que são específicas do problema do passe. Agora, o passe é uma transfusão de energia e parte do coração. Impõe as mãos sobre o enfermo e deseja ardentemente que ele se cure. Essa é a técnica. Às vezes só o pensamento. Só o é o pensamento, centurião, exatamente. né? Quando A pediu força do Jesus. pensamento. Socorreu. Muito bem.
Bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do Respondendo aos Ouvintes pela Rádio Rio de Janeiro. Agradeço aqui a participação do Djalma Santos, da Maria de Fátima Miranda, a sua participação, querido ouvinte, pelos todos os nossos canais de comunicação, aqueles que nos acompanharam aqui pelo Facebook, enviaram seus comentários que nós vamos responder depois, e as perguntas que nós não pudemos responder hoje, elas vão automaticamente para a próxima edição do nosso Respondendo aos Ouvintes. A todos, o nosso abraço, desejo de paz e sigamos sempre em frente com Jesus no nosso coração. Até o próximo Respondendo aos Ouvintes.